aqui na cidade de São Paulo e também na Grande São Paulo estão sendo adotadas medidas de racionamento de água e redução de pressão. E com isso, os desafios de lidar com as mudanças climáticas ficou ainda maior. Sobre esse assunto, eu e a Patrícia vamos conversar com Carlos Bocui, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, e Fernando Garcia, pesquisador do Instituto Trata Brasil. A vocês, muito obrigado por aceitarem nosso convite. É um prazer. Prazer, eu que agradeço. Vamos lá. Vou começar pelo Carlos. Carlos, presidente, bom, a gente vira e mexe, vem falando a respeito de que a Terra já está no limite, né? Que o que tinha que ser feito teria que ter sido feito até aquele determinado momento. Mas ainda dá tempo, né? Dá tempo de a gente reverter todas essas situações que estão postas, porque não só nós aqui no Brasil estamos sentindo isso, a Europa vem passando por esses calores extremos ou então chuvas fora do normal, os Estados Unidos também, né? Ainda dá tempo, não? Bom, isso é uma questão de iniciativa, né? Se nós tivermos capacidade de reagir a uma situação que hoje está colocada, que é o extrapolamento dos limites planetários, né, em vários sentidos, por exemplo, as mudanças climáticas, o lançamento de gases de efeito estufa decorrentes da queima do petróleo, e isso está fazendo com que o clima ele se transforme radicalmente, e essa alteração climática ela provoca exatamente isso, essas secas muito prolongadas de tempos em tempos, e também uma intempestividade, no sentido de que as chuvas vêm de uma vez e muito fortes, e depois você acaba enfrentando um período de seca. Então, essa instabilidade ela tende a aumentar se a gente não conseguir equacionar as questões do aquecimento global. Esse é o primeiro ponto, né? E, além disso, você tem os desafios ecossistêmicos, que é, por exemplo, manter a vegetação no entorno da cidade de São Paulo, manter os ecossistemas hídricos com qualidade funcionando, né? Manter as nossas represas saudáveis. E isso demanda política pública, que não é só você racionar água quando ela não existe na torneira, mas é um sistema constante de preparação do potencial hídrico para abastecer a região metropolitana de São Paulo e outras regiões também. Fernando, aproveito aqui para jogar a bola para você, porque quando a gente fala sobre o consumo de água, acho que o principal ponto é a consciência da população da importância daquele consumo consciente. Em que nível estamos hoje, justamente da propagação dessa consciência para que a população realmente faça o bom uso da água que hoje chega nas nossas torneiras? Olha, hoje nós estamos numa situação que temos no saneamento porta fora, né? Vamos falar do sistema de saneamento, dos operadores, ainda níveis de desperdício, de perdas muito elevados, inconsistentes com o sistema sustentável e equilibrado. Aí é um desafio dos operadores de saneamento, reduzir essas perdas. Para quê? Para que a gente, com a necessária expansão do consumo, que a gente projeta para o futuro, um crescimento grande para atender todas as famílias do Brasil, a gente não gere uma sobrecarga sobre os mananciais do país. Depois nós temos porta dentro um consumo que tem se mantido relativamente constante e houve, desde o início, uma sequência de crises hídricas localizadas, um avanço da população em termos de economizar, racionar. Esse avanço não é total, não é global, mas ele existiu, né? Algumas cidades, São Paulo passou por uma crise hídrica muito radical em 2015, aprendeu, houve uma melhora, os edifícios mudaram sua forma de aguar as plantas, as pessoas deixaram de lavar carro com mais frequência, e a gente houve aí uma economia que é uma economia boa no sentido de manter o sistema sustentável. Agora, olhando para um horizonte de mais longo prazo, nós temos um desafio muito grande. O Brasil ainda não tem água para todas em todas as residências. E nós temos
no novo marco regulatório, uma meta de chegar nessa universalização em 2033, alguns pequenos municípios um pouco depois, mas isso vai exigir da gente aumentar a produção de água para o abastecimento residencial em mais de 10 bilhões de metros cúbicos por ano, que é um volume gigantesco de água. E vamos ter um aumento do consumo per capita, porque as pessoas que hoje consomem zero vão passar a consumir alguma coisa, na média, o consumo médio do brasileiro vai crescer. Agora, isso é uma meta social, isso é uma meta sanitária, uma meta ligada à saúde pública, que também a gente tem que balancear com as questões ambientais e a sustentabilidade. Vou voltar aqui para o Carlos. Carlos, a gente, não sei se isso é incoerente ou não, ou se faz parte exatamente dessas mudanças climáticas, mas o Brasil, notadamente, tem um dos maiores recursos hídricos do mundo, pelo seu tamanho e pela quantidade de rios na região norte de Igarapés e tudo mais, afluentes, e, bom, enfim, por aí vai, uma grande costa de mar e tudo mais, mas o que a gente vê são regiões e mais regiões enfrentando uma seca tremenda. São Paulo também agora enfrentando toda essa, como é que a gente pode falar, dificuldade, né? Ainda não estamos num racionamento propriamente dito, mas podemos chegar a ele, né? O que faltou aí? Faltou previsibilidade, faltou aos governos, de certa forma, criarem ambientes propícios para armazenamento de água, para que a água pudesse chegar a essa população em mais abundância. Afinal de contas, nós estamos em cima do maior aquífero, né, de água potável do mundo, de água limpa do mundo, né, que é o aquífero Guarani. E aí? A gente tem todo um ambiente propício, mas não chega na torneira de muita gente. Então, essa é uma discussão que remonta aí a décadas, né? São Paulo sempre sobreviveu, sempre teve uma sobrevida de abastecimento, trazendo água de locais distantes, né? São Paulo importa água da bacia do Piracicaba, 50% da água que consome vem de fora de São Paulo. Quando nós tivemos, nos anos 2000, uma dificuldade, São Paulo foi buscar água no Vale do Ribeira, através da transposição de água daquela região. Então, o que aconteceu ao longo do tempo é que São Paulo foi se socorrendo das fontes de água que estavam próximas. Mas esse potencial acabou, né? Já não dá mais para trazer água de regiões próximas de São Paulo. Então, essa lógica que São Paulo tem adotado ao longo do tempo de importar água de outras regiões acaba deixando essas regiões a descoberto, né? Porque, por exemplo, no Vale do Ribeira, você tem ecossistemas importantes, onde você não pode extrair muita água. A bacia do Piracicaba, quando você traz água de lá, você sacrifica a população da região, o modelo lá de desenvolvimento, necessidades agrícolas, industriais, etc. Então, o que nos resta é manter os ecossistemas funcionando de forma adequada, evitando essa transposição de locais mais distantes, né? E lembrando aí que os aquíferos que podem nos socorrer, eles dependem de recarga. E à medida que você vai desmatando a Amazônia, a transposição de água para o centro do continente e para a recarga do aquífero Guarani, por exemplo, e outros aquíferos brasileiros, vem sendo prejudicada. E a Amazônia está num caminho de não retorno, se atingir 20% de desmatamento, e se a temperatura global atingir mais do que 2 graus. Então, existe um cenário bastante complexo para o futuro, e para São Paulo, para a metropolitana de São Paulo, é muito importante que ela mantenha os seus ecossistemas de produção hídrica funcionando. Por exemplo, é preciso reflorestar o sistema Cantareira, porque é a floresta que produz água, né? Quando você tem solo seco, não se armazena a água do lençol subterrâneo para, na época da estiagem, essa água retornar para rios e represas. Então, existe toda uma lógica de produção ecossistêmica que se vincula à questão da capacidade dos reservatórios, né, e de enfrentamento de um cenário futuro que não deve melhorar. A perspectiva climática que se desenha para o futuro é de piora devido à instabilidade no regime de pluviometria, de chuvas. Então, é preciso uma política abrangente
que tem essa capacidade de não só mudar o comportamento da sociedade, no sentido de um uso mais racional da água, e, por outro lado, também manter a natureza que produz essa água para que a gente tenha esse fluxo hídrico permanente para o futuro, né? O cenário não é interessante e nós temos que começar esse trabalho nas duas pontas já. Então já vou passar mais ou menos, né, esse alerta aqui para perguntar ao Fernando. O Nelson te perguntou o que faltou, né? Eu vou perguntar para o Fernando o que você vê sendo feito, já que há essa previsão de uma piora do cenário para os próximos anos, investimentos importantes, já que chegamos nesse nível novamente de um alerta, por exemplo, aqui em São Paulo. Eu sei que o Instituto Trata Brasil também fala muito sobre a qualidade da água e o quanto perdemos de água, né, ao longo do fornecimento que chega à casa das pessoas. Conta para a gente, Fernando. Olha, a gente recém lançou um estudo que relaciona essa questão climática com a questão da oferta de água e da demanda de água. E é uma questão, de fato, muito preocupante. Por quê? Nós estamos num cenário de aumento da temperatura máxima no Brasil, um cenário de aumento da amplitude térmica, quer dizer, entre a máxima e a mínima, a tendência de crescimento, redução do número de dias de chuva, e que num horizonte relativamente curto, aí, nos próximos 26 anos, a gente vai chegar numa situação em 2050 que isso vai impactar a oferta, retirando o potencial de captação e de distribuição numa magnitude significativa, e um aumento do consumo, porque temperaturas mais altas e clima mais seco leva a um aumento da demanda. Então, o desequilíbrio entre oferta e demanda que se projeta para o futuro é preocupante. O que fazer, né? Vamos, de novo, separar dentro de casa e fora de casa, né? Fora de casa, que aí é uma preocupação da administração dos recursos hídricos, dos operadores do setor de saneamento, o que a gente tem que fazer é otimização, é aumentar a eficiência do sistema, né? Esse aumento de eficiência passa por investimentos para redução de perdas, investimentos que permitam ter uma medição mais correta dos pontos em que tem vazamento. Hoje, a maior parte dos operadores usam tecnologias antigas, temos hoje tecnologias muito mais modernas, e precisa o quê? Dinheiro e disposição, e meta, né? Para chegar nesses níveis mais adequados. Agora, porta fora, né, também precisa aumentar o nível de reservação, a capacidade de reservar e transpor os mananciais para ter continuidade nessa oferta. E porta dentro? Porta dentro, nós já tivemos algumas pequenas iniciativas, que aumentar o crédito para reformas domiciliares. Recentemente saiu um programa aí do governo federal com a Caixa, que dispõe recursos. Por quê? Se perde muita água dentro de casa. E é uma dupla perda, porque a água vai embora, não é consumida, não tem uso humano, e se paga por ela, né? E aí a gente passa. Dentro de casa há muitos vazamentos, há muito problema de válvula, e um aspecto muito importante, quase que a metade das casas do Brasil não tem caixa d'água. Ou seja, quando você tem um problema, por exemplo, a empresa de operador de saneamento reduz a pressão. Isso é positivo porque com a redução de pressão na rede também tem uma redução das perdas. Ótimo, estamos ganhando. Só que quem não tem caixa d'água paga esse custo. A redução de pressão, às vezes, é tão grande que não chega água o suficiente naquele horário que a pessoa precisa utilizar. Com a caixa d'água, ela faz uma reservação em casa, então, os horários que ela está trabalhando, a caixa lentamente está ser abastecida. A hora que ela chega em casa, vai cozinhar, vai tomar banho, vai dar banho nas crianças, ela tem a disponibilidade de água, né? Uhum. Então, para isso precisa o quê? Já se ampliou o dinheiro para o financiamento, e a gente tem que ter aí um andamento da indústria, do comércio, do próprio governo, ampliando esses fundos conforme a demanda, para a gente aumentar a capacidade de reservação dentro das casas. Assim, nos períodos de maior abundância, as caixas
se mantêm cheias e depois, nos períodos de racionamento, a gente tem condição de controlar o uso da água sem sofrer tanto, sem perder tanto bem-estar. Bom, conversamos com Carlos Bocui, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, e Fernando Garcia, pesquisador do Instituto Trata Brasil. Carlos, muito obrigado, foi muito bom conversar com você, até para a gente entender o que ainda dá para fazer e o que precisa ser feito, independentemente das condições que estão colocadas pela natureza, né? Temos que correr atrás de todo o prejuízo que causamos. Muito obrigado, viu, Carlos? Eu que agradeço. Boa tarde. Obrigado também a você, Fernando, por participar com a gente. Nós que agradecemos. Um abraço.